Então, vimos aí momentos anteriores aí, no outro vídeo, que citou lá o POP, né? Policiamento Orientado para o Problema, como uma das ferramentas de policiamento ao longo do tempo. Né? E esse POP ele pode ser utilizado no policiamento comunitário. Ele se apresenta como essa ferramenta que trabalha na causa do problema. Então aí está uma das respostas que nós estamos querendo conduzir vocês até ela. É exatamente isso, usar alguma ferramenta para poder operacionalizar o policiamento comunitário. Né? Que geralmente é o que é utilizado nesse policiamento comunitário, resolução de problemas, né? Então vamos entender um pouco aí na questão repressiva e preventiva dessa aplicação aí do POP, certo? Na questão do tradicional, a ação policial é igual a receitar um analgésico, ou seja, traz o alívio temporário, mas não resolve o problema, porque ele age nas consequências. Né? Passou ali a dorzinha e tal, mas às vezes tem uma doença mais grave. Já o POP, né, ou o policiamento comunitário, ou o POP aplicado no policiamento comunitário, a ação policial é igual a uma consulta médica aprofundada, ou seja, são utilizadas informações obtidas a partir do atendimento da ocorrência, de outras fontes, de pesquisa, para ter uma visão mais clara do problema, pesquisando quais as causas que estão gerando as ocorrências. Aí vejamos agora uma ferramenta do POP, né, aplicada ao policiamento comunitário, que pode ser aplicada. Então veja que a experiência já até me mostrou, muitas vezes, assim, quando eu estava no batalhão operacional, que quando a gente senta para analisar as ocorrências, nós podemos até chegar em realizar prisões por fatos que a gente não observa. Muitas vezes o policial lá deixa algumas informações, ou o cidadão dá algumas informações ao CIOP, que passam despercebidas, mas que na função das peças do quebra-cabeça, podem auxiliar o policial, inclusive pode ser ferramentas para acusações futuras daqueles criminosos que possam, porventura, vir a ser presos. Né? O modus operandi, por exemplo, de algum criminoso, pode chegar a ficar claro em algumas ocorrências e, por não observação dessa ocorrência, acaba passando desapercebido e aquele criminoso ele pode pegar até uma pena menor. Se tivesse um estudo sobre isso, um levantamento melhor, talvez nós pudéssemos fazer aquela segunda prevenção, né? A prevenção secundária do crime. E também melhorar a questão da prevenção primária, né? Porque se você consegue realmente tirar um criminoso do seio da sociedade e colocar ele num local para ele cumprir sua pena, né? Ele vai favorecer o trabalho policial também, né? Vai favorecer as práticas preventivas, porque as pessoas vão ver lá que a polícia está trabalhando para esse sentido. Então, temos aí o TAP, né? Que é o triângulo para análise do problema, né? Então, geralmente, existem 3 elementos aí quando acontece o crime, que primeiro é o cidadão infrator ou o agressor. Né? Temos um ambiente, um local que possa acontecer e a vítima. Né? Então, esse TAP é importante para você, como gestor de segurança pública, fazer uma análise, né, das ocorrências, fazer análise do setor, né? Se esses 3 elementos aí estiverem juntos, acontece o crime. Então é importante a gente estar sempre trabalhando aí, tanto na vítima como no ambiente, que são as questões preventivas, porque o infrator é muito difícil de se controlar, né? Ou ele está preso ou ele está solto. Então, ele não quer relação com a polícia, ele solto e nem preso. Não colabora de maneira alguma. Então é mais fácil você agir preventivamente com as vítimas ou no local para você favorecer a segurança pública. Né? Alguns países aí adotam
uma arquitetura de segurança pública. Por exemplo, é proibido construir em praças públicas alguns equipamentos que possam impedir a visão do cidadão de um lado para o outro. Por exemplo, um escorrego, ele tem que ser na altura que você possa enxergar do outro lado para você ver o agressor, ou para que você não fique em local homiziado ou escondido demais, que possa favorecer as práticas criminosas, né? Você ficar suscetível lá àquela situação. E a vítima também pode ser trabalhada, né, com várias coisas aí, algumas ações. Algumas pessoas acabam não respeitando as orientações, mas muitos, quando recebem um conselho de um policial, acabam absorvendo aquilo e levando para o resto da vida. Né? Algumas coisas importantes, como, por exemplo, permanecer no veículo, no local ermo, né? Ali ele está bem vulnerável, né? Ele podendo fechar o carro lá e se afastar um pouco, ficar num local mais iluminado, vai favorecer, inclusive, ao trabalho policial, né? De estar orientando ele a todo momento. Então esse TAP ele ajuda o quê? Os policiais a visualizar o problema e a entender o relacionamento entre os três elementos. Então eu sugiro que vocês, como gestores, quando estiverem nas suas unidades, utilizem essas ferramentas aí para fazer uma análise, né, de um problema aí, e identificar aí qual dos elementos você pode trabalhar preventivamente para diminuir a questão do crime, né? Então você pode, através desse estudo aí, ter respostas adequadas, né, solucionar problemas, e você vai ter descoberto sobre a área, vai ter uma discussão com pessoas experientes. Às vezes as pessoas experientes nas unidades não são ouvidas, né? São muitas vezes abandonadas assim, pelo gestor, e a experiência muitas vezes vai trazer alguns pontos que você, chegando recente, não vai ter essa visão, né? Então também ajuda a desenvolver soluções criativas que lhe darão assim, pelo menos com dois lados aí desse triângulo. Então é importante trabalhar com ele em algumas soluções. Outra ferramenta também, né, é o diagrama 5W2H ou 4Q1POC, né, que são exatamente as siglas aqui, ou a sigla criada pelas primeiras iniciais aqui desse quadrozinho, né? Então, pergunta o what, né, que é o que será feito, a etapa a cumprir, são coisas de gerenciamento, né, utilizadas aí em questões de administração, mas que são adaptadas à questão da segurança pública, né? O who, que é quem vai fazer, a definição de quem é o responsável. When, que é quando será feito, o cronograma, né, dessa ação. How much, que seria quanto custará o investimento. Why, porquê dessa ação, né, razões para a realização. Where, que é onde, o local físico. E how, que é como, né, descrição de execução. Então você pode fazer esse quadrozinho aí no seu local de trabalho, no batalhão aí, e vai ajudar bastante a definir as estratégias, né, de prevenção, outras estratégias também, né, detalhar as coisas e seguir o passo a passo. É importante, porque muitas vezes nós somos, como eu falei aí agora há pouco aí, com relação às respostas rápidas, né? Nós queremos dar respostas rápidas, porém sem estudo, sem conhecimento, sem um aprofundamento, é impossível dar respostas à altura das causas, né? Inclusive, vocês podem utilizar essa ferramenta aqui, essas ferramentas que eu apresentei, na avaliação que eu vou pedir, né, que seria que vai ser apresentada em outro vídeo, certo?
Outra ferramenta também é o método Yara. Esse método tem o nome original SAR, né, que foi desenvolvido na década de 70 nos Estados Unidos pelos pesquisadores do projeto Newport News. É um modelo de solução de problemas que pode ser utilizado para lidar com o problema do crime e da desordem. É de simples compreensão, né, para os líderes comunitários e para os policiais que atuam na atividade fim. É um método que se assemelha ao processo PDCA, utilizado na administração, que eu acredito que vocês tenham conhecimento. Então veja como é simples. O método Yara, né, traduzindo aqui, disse daqui do inglês, aí ficou aqui a primeira fase, a identificação, segunda fase, análise, terceira fase, resposta e quarta fase, avaliação. Então primeiro, identificar o problema, né, depois analisar esse problema para trazer respostas, né, que é o terceiro passo, para responder a ele, e por último avaliar se aquela resposta foi de acordo com o problema apresentado, certo? Então um métodozinho muito bom, eu espero que vocês possam utilizar eles de alguma forma, e pode ser qualquer área aí, até área administrativa aí. É uma ferramentazinha muito boa. Para se fazer análise, é preciso analisar as questões, né, as causas, para se ter as respostas condizentes. Né? Se a gente não analisa, a gente vai dar qualquer resposta serve. Então é preciso analisar. Então aí nós estamos fechando nesse momento, né, com um planejamento cuidadoso e detalhado pode-se vencer. Com um planejamento descuidado e menos detalhado, não se pode vencer. A derrota é mais do que certa se não se planeja nada. Pela maneira como o planejamento antecipado é feito, podemos predizer a vitória ou a derrota. Aí quem disse foi Sun Tzu no livro Arte da Guerra, que muitos gostam de ler, nessa leitura aí, né? Então vejam que até Sun Tzu entende um pouco de polícia comunitária e de planejamento, e é importante a gente tá observando isso. Temos que ser mais profissionais, mais científicos. Não podemos ficar olhando para o passado, né, e apenas só ficar de plateia, né, enquanto as coisas acontecem. Eu vou deixar também um vídeo aí explicando a avaliação para vocês. Essa avaliação será bastante importante para a nota, porque eu considero mais importante do que a própria prova. Vou deixar um trabalho para vocês, aí você confere no outro vídeo e vai estar lá as explicações. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.